Ora por nós, Cida. Ora por nós, Senhor, meu Deus e meu Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Senhor, eu venho te agradecer por essa reunião agora à noite. Meu Deus, obrigada por essas portas abertas, onde Amém, nós podemos alimentar a Tua palavra. Aleluia. Abençoa todos nós. Abençoa o ministério do pastor Marcos. Amém, Pai. Meu Deus, entrego todo nas Tuas mãos. E que hoje nós viemos aprender mais de Ti. Amém, Deus. Eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Apocalipse capítulo 20. Nós chegamos no antepenúltimo capítulo. Só faltam 3 para acabar o nosso estudo em Apocalipse. Apocalipse capítulo 20. Irmãos, como foi produtivo esse estudo, viu? Mas ainda tem muita coisa para ver ainda. Nós já estudamos aqui, irmãos, tanta coisa nesse livro, versículo por versículo de Romanos, de 1 Coríntios, de Apocalipse. Só não cresce na palavra quem não quer, porque nós estamos aqui passando estudo bíblico, e eu acho que isso é importantíssimo, tenho certeza, para todos, conhecer mais da palavra. O capítulo 20 de Apocalipse, do versículo 1 ao 10, talvez seja o mais debatido de todo o livro. Quando nós falamos do capítulo 17 de Apocalipse, eu falei que ele era o mais difícil de interpretar. Quando chegamos no capítulo 17, eu disse que ele é o mais difícil de interpretar. Só que o capítulo 20 é o mais polêmico. E é por isso que nós demos uma pausa no estudo expositivo do livro, para a semana passada passarmos as linhas teológicas quanto ao milênio. Se você estava aqui semana passada, você vai lembrar desse estudo que o Vitor deu. Existe em Apocalipse capítulo 20 uma pergunta dos teólogos: Jesus vai reinar na terra? A resposta é: ele vai reinar na terra. E todos os teólogos dão a mão, dizendo: no novo céu e na nova terra, na eternidade, o reino é estabelecido, ele reina. Só que alguns teólogos acreditam que antes da eternidade existe um reino milenar de Jesus na terra, diretamente de Jerusalém. Então alguns acreditam que Jesus, antes do novo céu e da nova terra, vai reinar por 1000 anos depois de sua vinda em glória, diretamente de Jerusalém. Por que é que alguns teólogos entendem isso? Primeiro motivo, porque aqui em Apocalipse capítulo 20, fala deste tal reino de 1000 anos pelo menos 6 vezes. E reinaram 1000 anos. 1000 anos. 1000 anos. Na leitura nós iremos ver. E o segundo motivo são as profecias do Antigo Testamento que ainda não se cumpriram. Um período de paz, o lobo pastando com o cordeiro, e por aí vai. Existem promessas no Antigo Testamento que precisam ser cumpridas na terra. E alguns teólogos dizem: para que essas profecias se cumpram, é necessário um período de 1000 anos nessa terra. Se possível for, eu queria mostrar para vocês depois, numa oportunidade, estas profecias. E humildemente tentar mostrar para vocês onde elas se cumprem. Não sendo, na minha visão, necessário um reinado literal de Jesus de 1000 anos na terra para que se cumpra as profecias. Então, nós temos um texto muito debatido ao longo do tempo. E o Vitor, com maestria, não estava aqui, mas fiquei sabendo, que o Vitor, com maestria, trouxe para nós o ensinamento sobre as linhas teológicas. Então, se somos estudiosos da palavra, meus irmãos, beleza? Se somos estudiosos da palavra, precisamos
nos atentar às linhas teológicas e tentar compreender qual é a mais correta segundo as Escrituras. Como o Vitor deu ontem, como o Vitor falou semana passada, eu não vou detalhar não, porque ele já deu essa aula semana passada. Mas como ele disse, com respeito ao milênio, nós estamos em Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Com respeito ao milênio, nós temos possibilidades teológicas. Existem os pré-milenistas que acreditam que Jesus virá antes do milênio, ou seja, Cristo vem em glória e instaura o milênio, o reino de 1000 anos na terra. Mas existem aqueles teólogos que acreditam que este milênio é simbólico, um período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Logo, Cristo viria depois deste período simbólico de 1000 anos, representando um tempo perfeito, um tempo perfeito, entre a primeira e a segunda vinda. E quando ele vier, ele não instaura o milênio, mas ele já instaura a eternidade, novo céu e nova terra. Dentro do pré-milenismo existem os dispensacionalistas e os históricos. Vitor falou semana passada. E dentro daqueles que acreditam que Cristo vem depois do milênio, existem os pós-milenistas e os amilenistas. Os pós são aqueles que acreditam que o mundo vai melhorando, melhorando, melhorando até a vinda de Cristo. E o amilenista é aquele que acredita que o milênio é simbólico, assim como o pós. Mas a diferença é, para o amilenista, o mundo vai entrando em declínio, 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 até a vinda de Cristo. Tudo isso foi falado na semana passada. Agora eu queria entrar de fato no texto de Apocalipse capítulo 20, eu vou tentar ir pelo menos até o versículo 6, para a gente tentar desvendar esse capítulo. Sempre aqui dando a mão à palmatória. Vocês sabem, porque eu já falei, não sei se vocês vão lembrar, que eu, Mateus, entendo que este período de 1000 anos é simbólico. Mas existem aqueles que acreditam de forma literal. Por que eu acho que é simbólico? Porque nós estamos diante de uma literatura apocalíptica. E na literatura apocalíptica, nós temos símbolos demonstrando realidades. Números demonstrando realidades. Por exemplo, quantos Espíritos Santos existem? 1. Mas no Apocalipse, 7 Espíritos de Deus. Se formos tratar o livro de Apocalipse de forma literal, olha como é Jesus. Se for literal, olha como é Jesus. Apocalipse 5, versículo 6. Se tratarmos os números no Apocalipse como literal, olha isso aqui. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, Apocalipse 5, versículo 6, entre os anciãos de pé um cordeiro. Primeiro, Jesus seria um cordeiro. Jesus é o cordeiro? É, de forma simbólica. Mas Jesus é um animal cordeiro? Não. É um símbolo que representa uma realidade. Como tendo sido morto. Olha esse cordeiro. Ele tem 7 chifres. Jesus tem 7 chifres? Não. Mas ele tem todo o poder. Chifre representa poder. 7 significa plenitude. Se ele tem todo o poder, ele é onipotente. Mas ele também tem, o texto diz, 7 olhos. Jesus tem 7 olhos? Não, ele tem 2. Mas olhos, percepção. 7, plenitude. Ele percebe tudo, ele vê tudo, ele sabe tudo. Então ele é onisciente. E o texto também diz que são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ou seja, 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Ele está em todo lugar. Ele é onipresente. Então o livro de Apocalipse traz para nós muitas realidades, mas através de símbolos. E a leitura normal de Apocalipse capítulo 20 já vai nos mostrar inúmeros símbolos. Para aqueles que entendem esse texto como literal, fica a pergunta: por que é que tudo no texto, e eu vou te provar porque nós vamos ler, é simbólico e só o 1000 é literal? Por que é que tudo que eu vou ler aqui para vocês vão concordar comigo, que é simbólico, ou quase tudo, e o número 1000 seria literal? Vamos ver. Lembrando que nós chegamos agora na última sessão do livro. Eu disse para vocês que lá na introdução, que o livro de Apocalipse seria a mesma história. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo.
contada 7 vezes. Isso é uma característica da literatura apocalíptica. O autor repete a história com símbolos diferentes para ficar cada vez mais fixado em nós. É a mesma coisa de Daniel 2 e Daniel 7, que mostra a história dos impérios mundiais. Mas em Daniel 2, a história é contada através de uma estátua. Em Daniel 7, a mesma história é contada através de animais. Então a literatura apocalíptica tem essa característica. Ela tem uma revelação cíclica, ou seja, ela vai contando a mesma história 7 vezes. Já falei, mas depois eu repito com calma se você quiser. Mas do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira vez. Do 4 ao 7, a segunda vez. Do 8 ao 11, a terceira vez. Do 12 ao 14, a quarta vez. Do 15 ao 16, a quinta vez. Do 17 ao 19, a sexta vez. Agora, nosso estudo hoje, do 20 ao 22, a sétima e última vez. Que essa história é contada. A história da perseguição ao povo de Deus, da pregação do evangelho pelo povo de Deus, da ação maligna na terra, mas da vitória gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo no final. Então o texto diz assim, Apocalipse capítulo 20. Então, depois lá de tudo aquilo que eles viram no capítulo 19, porque você lembra que no capítulo 19 tem a peleja, o falso profeta sendo lançado, a besta sendo lançada no lago de fogo e enxofre. E aí nós temos agora o capítulo 20. É a história sendo contada de novo, é mais uma visão, é a revelação cíclica. Então vi descer do céu um anjo que tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. O texto está dizendo, então vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Olha o 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, a primeira informação que nós temos é, tem um anjo nessa história. E esse anjo tem na mão uma chave. Eu pergunto para você, como pode ser literal um anjo segurando uma chave? Chave é algo material, anjo é algo imaterial. Como um anjo pode segurar algo material? E mais, uma grande corrente. Então, chave aqui é simbólico, corrente aqui é simbólico, e existe um simbolismo para o inimigo das nossas almas, Satanás. Ele é chamado de dragão. Alguém aqui já viu um dragão? Só em mitologias. Dragão não existe. Ou existe? Hã? De qual mundo? Hã? O que é isso? Não, claro. Mas eu estou dizendo dragão, de verdade. Não, quer dizer, peraí, dragão de verdade não existe. Dragão que bota fogo pela... Isso, meu irmão, vai me ajudando. Com asa, que voa nos desenhos. É isso. Leviatã é um grande animal marinho. E Behemote seria o grande animal terrestre. Isso está em Jó, né? Leviatã, em algumas versões, é chamado de crocodilo. E Behemote, em algumas versões, é chamado de hipopótamo, né? O dragão é um animal mitológico, é um símbolo para demonstrar a ação maligna. Ó, dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás. Perceba comigo, existe um simbolismo, mas ele está nos explicando o simbolismo. O anjo veio com a chave, veio com a corrente e prendeu o dragão. Deixa eu explicar esse simbolismo. É Satanás. E aí o texto, na literatura apocalíptica, diz
e o prendeu por 1000 anos. 3. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completarem os 1000 anos. Então agora nós temos o motivo da prisão de Satanás, para que ele não mais engane as nações, para que ele não impeça o evangelho de avançar pela terra, para que o seu poder seja restringido, não proibido na totalidade. Porque se o pré-milenismo estiver certo, isso aqui ainda não aconteceu. Aqueles que acreditam que o milênio é literal, esse reino de 1000 anos é literal, vão dizer que isso aqui é quando Cristo vier, o reino for instaurado de forma terrena e literal em Israel. Neste momento, Satanás é preso por 1000 anos em um abismo. E ele não pode atuar por 1000 anos. Aqueles que entendem esse texto como simbólico, dizem que esta prisão de Satanás é o seu poder restringido, fazendo com que, desde a vinda de Cristo desde a primeira vinda, a vinda para o sacrifício, até a vinda em glória, que este momento seja um momento de avanço do evangelho, com Satanás tendo o seu poder restringido para que a grande comissão avance. E quem entende assim porque o texto é simbólico, mas também por alguns textos do Novo Testamento. Eu vou fazer uma pergunta para vocês e vocês vão entender essa visão simbólica. Quer ver? Satanás está cegando o entendimento de alguns hoje? Sim. Satanás está ao nosso derredor, buscando quem possa tragar? Sim ou não? A Bíblia me orienta a não dar lugar ao diabo? Sim. Então, agora vem a pergunta. Satanás está solto ou preso? Solto. Será? Abra comigo em... Se ele não tiver solto, o secretário está. Abra comigo em Mateus capítulo 12. A partir do versículo 27. Mateus 12, 27. E se eu expulso... Vamos lá do 25. Mateus 12, 25. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espere a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens, sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. O que Jesus está dizendo aqui? Ele veio a essa terra implantar o reino. Só que para implantar o reino, ele expulsa demônios. E para expulsar demônios e implantar o reino, primeiro ele amarra Satanás. Só que a prisão de Satanás não pode ser entendida como
Ele não pode fazer nada, não é isso. A prisão de Satanás quer dizer, o seu poder está limitado, restringido. Ele não pode impedir o avanço do evangelho. Ele não pode impedir o avanço do reino. A prisão de Satanás não quer dizer que ele não pode estar ao seu redor, que ele não pode te tentar, que ele não pode ir ali e aqui. É o poder restringido de Satanás. Deus deu a ele permissão para atuar, mas Deus não permite ele fazer tudo o que ele quer. A prisão de Satanás só diz respeito a isso. Eu perguntei para vocês, Satanás faz isso? Faz isso, faz isso, faz. Ele está solto? Vocês disseram, tá. Aí eu acabei de ler palavras de Jesus dizendo, não tá não, eu o amarrei. Então nós precisamos entender em que sentido ele está amarrado. Não tem a expressão está amarrado? Em que sentido ele está amarrado? No seu poder restringido. Não sem poder fazer coisas, sem poder tentar, sem poder ludibriar, sem poder tentar nos tragar. Isso ele pode. O que ele não pode é avançar, impedir o avanço do reino, e o que ele não pode é impedir a pregação do evangelho. Isaías capítulo 60, vou deixar você falar. Isaías capítulo 60, versículo 1 e 2. A Bíblia diz que antes do Messias, aqueles que estavam em trevas, agora veem grande luz. O mundo estava aprisionado por Satanás em seus enganos e mentiras. Quando Cristo vem, ele dá a ordem, agora prega para o mundo inteiro. E agora o evangelho alcança pessoas do mundo inteiro. Claro que não todas as pessoas do mundo inteiro, mas pessoas do mundo inteiro. Então o que o texto está dizendo é, Satanás ele foi preso, amarrado, com grandes correntes, por um período de tempo que o texto simbólico de Apocalipse chama de 1000 anos. Mas nós sabemos que, na Bíblia, Satanás foi preso, ou seja, teve o seu poder restringido, na vinda primeira de Cristo. Então é por isso que entendemos esse texto como simbólico. Satanás foi preso no sentido de não poder mais enganar as nações, não impedir o reino nem a pregação do evangelho de avançar. Mas não que ele não pode fazer nada. Esclareceu? Amém. Eu fiquei em dúvida. Então, Satanás não tem o poder, o Deus desse século lhe fechou o entendimento e pediu impedimento? Exato. Então, ele não tem esse poder de não. chegar? Tem. Então, vamos lá. Eu até citei esse versículo aí, aqui nessa explicação. Satanás, ele tem os seus. Todo ímpio é filho do diabo. Só que quando a luz de Cristo, através da pregação do evangelho, atinge pessoas, essas pessoas são libertas desse cativeiro maligno, do pecado, da corrupção, da mentira e etc. Satanás continua atuando na terra. Ele tem os seus no Brasil, mas não todos do Brasil. Ele tem os seus na Inglaterra, mas não todos da Inglaterra. Antes da pregação ir para os gentios, o mundo jazia em trevas. Hoje o mundo ainda jaz no maligno, mas a grande comissão também tem êxito na sua avançada, no seu trabalho. Então, ao mesmo tempo que Satanás tem os seus, a grande comissão avança e ele não pode impedi-la. É nesse sentido. Jesus disse quando ele veio, para expulsar demônio, para implantar o reino, primeiro eu tenho que amarrar o valente. Ele amarra o valente, restringe o poder de Satanás. E agora, Isaías 60. O mundo que estava em trevas, agora está em luz. É um paradoxo, é uma linha que caminha junto. Não exclui uma ou outra. Não podemos excluir uma ou outra. Ao mesmo tempo que esse mundo jaz no maligno, a grande comissão avança. Ao mesmo tempo que a grande comissão avança, a apostasia avança. Ao mesmo tempo que as igrejas estão cheias de pessoas que querem Jesus, também estão cheias de pessoas que não querem Jesus. Ao mesmo tempo que pessoas se convertem, pessoas descem ainda mais para o lamaçal do pecado. É uma cegueira espiritual, né? Sim, dos ímpios sim. É uma grande controvérsia mais bíblica. O mundo jaz no maligno, mas nunca teve tanto crente como tem hoje. Tem muito mais gente salva hoje do que nos tempos de Jesus. Tem muito mais países alcançados hoje do que no tempo de Jesus. Então, a grande comissão avança.
E ela teve êxito no seu trabalho. Apesar de vermos o Brasil inteiro desse jeito, o mundo inteiro desse jeito, mas tem muito mais crente hoje do que antes. Porque tem muito mais pessoas alcançadas pelo Evangelho. Pastor, só uma dúvida. Pode falar. Ali em Mateus, você falou que você não entra na casa do baleiro sem primeiro amarrar ele. Mas Jesus ali está dando uma ilustração, um exemplo. Claro. Sim. Você pode pegar aqui o diabo está amarrado. Não. Sem dúvida é um exemplo. É claro, sem dúvida é uma figura de linguagem. Só que é uma figura de linguagem para demonstrar uma realidade. É óbvio que Jesus não entrou numa casa, pegou Satanás e o amarrou. E eu sei que você não está querendo dizer isso, mas eu estou dizendo assim, é óbvio que isso não é literal. Mas é claro que o que ele está dizendo é, para instaurar o meu reino, eu limito o outro rei. Eu já presenciei expulsão de demônio, e acontece isso, né? Já tive Claro. experiência. Você fala, está amarrado e põe a mão para trás como se estivesse amarrado. Não é isso. Isso é uma forçação, assim. Isso pode acontecer? Pode. Mas não é o que Jesus quis dizer. Entendi. Entendeu? Até aqui entendeu, irmãos? Até aqui ficou pelo menos um pouquinho claro? Seria essa então a prisão de Satanás. Seu poder restringido, limitado. E isso aconteceu na vinda de Cristo. Agora, vamos avançar. Olha o versículo 4. Vi também tronos. E nestes se sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Tá, verdade. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo, é verdade. Olha lá, ele é preso por 1000 anos. Depois desses 1000 anos, próximo ao final desses 1000 anos, chegando no fim de tudo, Satanás vai ser solto. A ideia aqui é, Satanás está com seu poder restringido, Satanás está com seu poder limitado, Satanás não pode impedir o avanço do Evangelho, mas vai chegar um tempo em que será permitido a ele avançar nessa terra com toda a força, perseguindo os crentes, Deus enviando a operação do erro para que homens deem créditos à mentira e vencendo, entre aspas, a igreja. Que momento é esse? A grande tribulação. Então o que entendemos aqui é, Satanás está preso até a permissão de Deus de soltá-lo, ou seja, agora vai e com besta do mar, besta da terra e grande meretriz, invada essa terra com sua maldade. Isso está, por exemplo, em Apocalipse capítulo 12 e 13. Capítulo 12, Satanás é lançado à terra, e lançado à terra para perseguir os crentes, ele levanta aliados, besta do mar e besta da terra. Esse momento que solta ele, seria tipo poder pegar uma que é morna ali, que não decidiu o lado e... Na verdade, seria para perseguir crentes. Só que aqueles que não têm o selo de Deus receberão, por exemplo, a marca da besta. E os ímpios receberão a marca da besta e os falsos crentes também. Só que, na verdade, falso crente é ímpio. Só tem 2 tipos de pessoas. Crente e ímpio. Aquele que está aqui titubeando aqui é ímpio. Então, esses estarão ao lado de Satanás. Esses serão ludibriados, enganados e estarão com ele neste período que ele é solto, no sentido de grande tribulação. Os que entendem o milênio de forma literal, dizem que depois de 1000 anos literais, Satanás é solto, vai enganar as pessoas que estão vendo Jesus reinando, para que as pessoas que vivem no milênio, mas que não são crentes, se juntem a ele para irem a Jerusalém perseguir Jesus. Eu acho isso mais complicado do que entender de forma simbólica. Você tem 2 formas de entender isso que a Dani nos mostrou aqui, que eu esqueci a frase, depois disso é necessário que ele seja por pouco tempo. Quem entende de forma simbólica diz, Satanás não pode impedir o avanço do Evangelho. Satanás está restringido porque Jesus o amarrou na sua primeira vinda, foi Jesus que disse isso. E Satanás então agora está com seu poder restringido, não exterminado, restringido. Quando chegar a grande tribulação, Deus diz a ele, agora arrebenta com tudo, pode ir. Quem entende de forma simbólica, entende assim. Quem entende de forma literal, entende assim, Jesus vem em glória, instaura o seu reino.
O reino de 1000 anos, literais, diretamente de Jerusalém. Está lá, Jesus reinando em Jerusalém no trono. Tem os seus súditos, que são os crentes, que entraram no milênio, dada a vinda de Cristo, foram ressuscitados, entraram no milênio. Satanás preso. Não sei como, alguns ímpios adentram o milênio. Esses casam, dão em casamento, morrem, povoam a terra de novo. Esses ímpios, quando Satanás for solto, literalmente, serão enganados por Satanás como se fosse, agora vamos fazer uma peleja aqui contra Jesus lá em Jerusalém. E aí ele convoca um exército, Gog e Magog, já expliquei, mas daqui a pouco falo dele de novo, talvez semana que vem. E este exército literal vai até Jerusalém para combater Jesus, que está com o corpo glorificado, com os crentes com corpos glorificados, que não morrem mais, 1000 anos nessa terra sem morrer, mas também não procriam, não casam, não dão-se em casamento. E lá Jesus glorificado com os seus crentes glorificados, e aqui Satanás e os seus adeptos indo até Jerusalém para perseguir Jesus. Você tem essas duas possibilidades de interpretação desse texto aqui. Armagedon? O Armagedon Então, é uma outra coisa, porque o Armagedon, para quem entende de forma literal, é na vinda de Cristo. Aí essa batalha que eu acabei de descrever para você, chamaria Gog e Magog. Seria uma batalha depois do milênio. Numa visão simbólica, Armagedon e Gog e Magog são palavras diferentes para a mesma batalha, da vinda de Cristo. De forma literal, o Armagedon, se for literal, o Armagedon acontece na vinda de Cristo, com Cristo vencendo quem perseguiu os judeus na grande tribulação, e o Gog e Magog seria essa batalha final depois do milênio. Seriam duas batalhas diferentes, separadas por 1000 anos. Esses 1000 anos você está falando nessa vinda de Cristo, você está falando é a segunda vinda de Cristo. Isso. Senão a gente já tem 2000 e... Então, mas aí como eu falei no início, quem entende de forma literal, entende que... Escuta. Quem entende de forma literal, entende que Cristo vem em glória e instaura um milênio de 1000 anos. Um reino, melhor dizendo, na segunda vinda, depois da segunda vinda. Quem entende de forma simbólica, entende que nós já estamos nesse milênio. Só que de forma simbólica, um período perfeito de tempo. Aí já temos aí 2000 anos desse milênio. É isso mesmo. Só que aí seria um símbolo, seria de forma simbólica. Irmãos, os dois têm base bíblica. Os dois dá para ser entendido. Tanto o amilenismo como o pré-milenismo, eu entendo que são fiéis. Parece realmente que você tem uma possibilidade bíblica dessas duas interpretações. Apesar de eu, por toda a Escritura, entender que o milênio é simbólico, entendo quem crê no pré-milenismo como uma possibilidade teológica mesmo. Mas vamos lá. 4 agora. Eu preciso chegar pelo menos até o 6. Agora esse aqui, Presta atenção como é este reino. Jesus está ali reinando 1000 anos. Satanás está preso 1000 anos. Aí o versículo 4 vai nos ajudar muito, E ele é muito grande, Vi também tronos. E nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Tem um monte de trono. E aqueles que foi dada a autoridade de julgar sentaram no trono. Agora, eu também vi, João, vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então olha esse texto. Tem trono. E João está vendo aqueles que Deus deu autoridade de julgar nesse trono. Detalhe. 2 detalhes. Primeiro, aparece 47 vezes a expressão trono no Apocalipse. 47. 44 dessas 47, o trono está no céu. 3 vezes o trono está na terra. E todas as vezes que o trono está na terra, diz respeito ao trono de Satanás. Ações malignas. Quem entende esse texto de forma literal diz que estes tronos estão na terra com os crentes reinando aqui no milênio.
Só que 44 vezes que a expressão trono aparece no Apocalipse, ela está no céu. Quando o trono é celeste, coisas divinas, está no céu. Quando é coisa satânica, apenas 3, está na terra. E eu posso citar para você as 3 vezes que aparece trono na terra, dizendo respeito a Satanás. Apocalipse 2, 13. Apocalipse 13, 2. E Apocalipse 16, 10. As únicas 3 vezes que a palavra trono está na terra, em Apocalipse, são essas: 2, 13, 13, 2 e 16, 10. 2, 13, 13, 2 e 16, 10. E nessas 3 vezes, o trono está na terra, é maligno. Aqueles que foram assentados nesses tronos com autoridade de julgar, é o povo de Deus, é a igreja. Paulo diz que nós julgaremos o mundo. O nosso testemunho julga o mundo. 1 Coríntios capítulo 6, Paulo diz isso. Agora olha o texto. Vi ainda almas dos decapitados. Almas. Não são corpos literais, almas. O que João está vendo são as almas dos decapitados. Assim como o 5º selo do Apocalipse, lá no capítulo 6, onde João viu as almas dos decapitados clamando por justiça. Vi ainda almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quanto não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Esse viveram, a palavra aí, viveram, não é ressuscitaram. A ressurreição, a palavra ressurreição vai aparecer no capítulo 5. Alguns dizem, tá vendo? Essas almas dos decapitados, para reinar, viveram de novo. E porque viveram de novo, é que reinaram. Só que a palavra viveram aqui é a mesma palavra usada em Lucas 20, 38, onde Deus está citando, Jesus está citando Abraão, Isaque e Jacó, dizendo: Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. A palavra vivos, em Lucas 20, 38, é a mesma palavra de Apocalipse, capítulo 20, versículo 4, onde a expressão aqui está dizendo que essas almas viveram. Mas por que é que elas são almas decapitadas e o texto está dizendo que estão vivas? É porque quando nós morremos aqui nessa terra, o nosso corpo vai para a sepultura, mas a nossa parte imaterial vai a Deus. O que o texto está dizendo é: essas pessoas que morreram por causa da justiça estão reinando com Cristo, mas lá no céu. E aqui dá até abertura para uma interpretação de dicotomia. Alma barra espírito e corpo, né? Sim. Depois eu te falo uma coisa sobre dicotomia e tricotomia, senão vai confundir aqui. Presta atenção. O que João está vendo? Agora eu vou traduzir. O que João está vendo? Ele está vendo pessoas reinando com Jesus. E essas pessoas, algumas delas, foram assassinadas por causa do Evangelho. Só que essas pessoas que foram assassinadas por causa do Evangelho, João está vendo em tronos, reinando com Jesus. Aqui na terra elas morreram, mas elas estão vivas, com Jesus lá no céu. É o estado intermediário. É aquilo que cremos, e eu já expliquei aqui 1 milhão de vezes. Depois que a gente morre, nosso corpo vai para a sepultura. Mas a gente não fica no sono profundo, como alguns creem. Nós cremos na consciência após a morte. Morremos aqui, já estamos com Cristo no céu. Aí quando Ele vier, somos ressuscitados para entrar na eternidade, novo céu e nova terra. Então o que João está vendo aqui é o momento em que na terra o Evangelho está sendo avançado, pregado, e pessoas que morreram estão com Jesus agora reinando. Na minha visão bíblica, esse é o milênio, o momento onde, o período em que o Evangelho avança nessa terra, é o que nós estamos vivendo, e pessoas já que morreram, e que ainda vão morrer na grande tribulação,
sobem para o céu para reinar com Jesus. Viveram. Viver, aqui, repito, é a mesma palavra de Lucas capítulo 20, versículo 38, onde Jesus está citando Abraão, Isaque e Jacó. Abraão, Isaque e Jacó estão mortos, mas Abraão, Isaque e Jacó estão vivos. Abraão, Isaque e Jacó morreram, mas Abraão, Isaque e Jacó estão nesse momento com Jesus Cristo de Nazaré lá no céu. Assim como os nossos irmãos queridos que já morreram, assim como Paulo, Pedro, João. Que a alma é eterna. Exatamente. Os 24 anciãos, lembra? Diante do trono agora, dizendo santo, 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 santo. Então, na minha visão bíblica, é isso que diz respeito ao milênio. Agora, o 5 é o texto mais difícil para a minha linha teológica. E eu confesso isso. Olha o 5. Não é fácil explicar isso aqui não, tá? Mas vamos devagarzinho. Os restantes dos mortos. Tá vendo? Olha para você ver. O texto do 4 diz: e viveram e reinaram. As almas dos decapitados viveram e reinaram. Só que agora, o versículo 5 chama eles de mortos. Os restantes dos mortos. Tem uma parte dos mortos que estão reinando com Jesus. Os mortos que não estão reinando, o restante dos mortos, não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Difícil para mim. Porque quem crê no milênio literal, crê que até agora os ímpios não foram ressuscitados, só os crentes, para entrarem no milênio. Aí eles dizem, essa é a primeira ressurreição, a ressurreição de crente para entrar no milênio. Isso, do corpo, exatamente. E lá no final do milênio, os ímpios ressuscitam. Só que, ao longo de toda a Bíblia, eu não vou citar aqui os versículos para não ficar maçante, mas ao longo de toda a Bíblia, eu compreendo que existe apenas um dia de ressurreição. É o dia da vinda de Cristo, onde ressuscitam ímpios e crentes. Só para exemplificar, Daniel 12:2 diz isso. Daniel 12:2 diz que tem o dia lá da ressurreição em que ressuscita ímpio e crente. Na visão pré-milenista, Cristo vem agora, ressuscita só crente. Crente entra no milênio. E os ímpios mortos, esses não ressuscitam. Esses serão ressuscitados só no final do milênio. E aí, para os pré-milenistas que entendem esse texto como literal, aqui, quando o texto diz que a primeira ressurreição, é só para crente. Então, crente ressuscita, faz parte da primeira ressurreição. Só que como que eu entendo esse texto? No final do versículo 5, vem devagarzinho comigo, eu estou devagarzinho, vai dar tudo certo. Irmão, nós vamos morar com Jesus na glória no final, tá? Pode ficar tranquilo. No final do versículo 5, olha o texto. Esta é a primeira ressurreição. Esta o quê? Esta é a primeira ressurreição. Esta o quê? Não pode ser o que o versículo 5 diz. Porque o versículo 5 diz que os mortos não reviveram até que se completassem 1000 anos. Não pode ser isso a ressurreição. É o versículo 4. É o versículo 4. O versículo 4 que diz: e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Agora, o versículo 4 está dizendo que os homens que morreram foram para o céu, subiram para o céu. E lá estão reinando com Cristo. Aí o texto diz: esta é a primeira ressurreição. O fato de subir para reinar com Cristo é a primeira ressurreição. Porque a palavra ressurreição também pode significar subir, ser elevado. Eu não entendo como alguns entendem que essa ressurreição aqui é espiritual, a conversão, o novo nascimento. Não tem nada a ver com o texto. Não é isso. E apesar de eu seguir uma linha mais amilenista, tem muitos amilenistas que dizem que a primeira ressurreição aqui é a conversão, mas não faz sentido, não tem nada a ver com o texto. Então eu compreendo que essa primeira ressurreição está ligada ao versículo 4, onde o texto diz: e viveram e reinaram com Cristo. Viver e reinar com Cristo é a primeira ressurreição. Só que essa ressurreição é literal,
para que eles ressuscitem de forma literal e entrem no reino? Talvez não. Porque em Apocalipse 20, o texto diz que os decapitados é que estão reinando. Os decapitados. E a palavra viver, repito, é a mesma de Lucas 20, 38. Onde a Bíblia diz que Deus não é Deus de mortos e de vivos, mas está citando Abraão, Isaac e Jacó. Então o que seria a primeira ressurreição? Subir para reinar com Cristo depois que morre. É assim que eu entendo. Se eu estiver errado, eu vou participar dessa ressurreição do mesmo jeito. Se eu estiver certo, eu vou participar do mesmo jeito. Então tem 3 ressurreições. Para os pré-milenistas, sim. Para os amilenistas, não. Quem perguntou isso? É porque para o pré-milenista tem uma ressurreição no arrebatamento da igreja, tem outra ressurreição na vinda de Cristo e tem outra depois do milênio só para ímpio. 3. Para eles. Para nós não. Quer dizer, para mim não. Para mim só tem um dia de ressurreição. Tanto de ímpio quanto de crente. É o dia da vinda de Cristo. São linhas teológicas diferentes. Aí, para tentar provar uma ressurreição só, um dia de ressurreição só, eu citei Daniel 12, 2, onde diz que os ímpios vão ressuscitar junto com os crentes. E não é só isso não, Atos 24, João 6,40, João 6,44, tanto vai. Eu estou confusa aqui. Eu vou explicar, fala. Versículo 5. Aham. Os outros mortos não reviveram até que acabassem os 1000 anos. Quer dizer, depois então eles revivem a primeira ressurreição. É porque depois eles passam pela segunda morte. Isso aqui são Isso, isso, exato. É isso mesmo. Agora, aqueles que partiram, mas, quer dizer, o corpo morreu aqui, mas eles foram, esses não têm morte. Exato. Não, Eles não vão passar pela segunda morte. escuta, a sua pergunta já está respondida pela senhora mesmo. Só que no versículo 6, está falando exatamente isso que a senhora falou. Vamos ler o 6. Olha lá. Bem-aventurado e santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Até aqui, olha para mim, gente. Bem-aventurado e santo, aqueles que sobem para reinar com Jesus depois que morre. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele os 1000 anos. Então, quem morre e sobe para estar com Cristo faz parte da primeira ressurreição. Uma expressão simbólica. Subiram para estar com Jesus. Esses que morreram e subiram para estar com Jesus não sofrerão o dano da segunda morte. E a segunda morte é o que espera os ímpios. O lago de fogo e enxofre no Apocalipse é chamado de segunda morte. Vê comigo aí o versículo 14. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. Só um parêntese. A segunda morte na Bíblia é separação, né? Separação. Você morre espiritualmente, está separado de Deus. Você morre fisicamente, a sua parte material está separada da parte imaterial. Você morre eternamente, para sempre separado da bondade de Deus. Essa é a segunda morte. Se você nasce... eu não acho que nem vou falar isso, senão vai complicar vocês. Vai complicar, mas fica até aqui só. Entenderam? Até aqui? Deixa eu traduzir para vocês simbolicamente como eu entendo esse texto, agora sem ler. Já li e expliquei versículo por versículo. É assim, eu entendo assim. Nesse momento nós estamos vivendo o milênio. Nesse momento. O que é milênio? O período de tempo simbólico em que Satanás não pode impedir o avanço do Evangelho na terra. E lá no céu tem gente reinando com Jesus. Enquanto isso, ou no final desse tempo, Satanás é solto, grande tribulação. Os que morreram estão reinando, subiram aos céus. Os ímpios não estão com Jesus. Os ímpios que morreram estão pagando pelos seus pecados no Hades. Os que estão na terra estão se aliando a Satanás. Até aqui nós temos o reino de Deus sendo plantado, Satanás está preso, Jesus amarrou, foi ele que falou, mas não impedindo Satanás de agir completamente.
Mas com seu poder restringido, ele não pode impedir o avanço do evangelho. Ele não pode impedir o reino de Deus de avançar. Vai chegar um dia em que os ímpios sofrerão a penalidade da segunda morte. E nós entraremos no novo céu e na nova terra. Só tem um detalhe antes disso tudo acontecer. O juízo final. E esse juízo final nos é apresentado a partir do versículo 11 do capítulo 20. Eu li até o 6. Do 7 ao 10, eu vou deixar para a semana que vem. Na minha visão bíblica é o período da grande tribulação, onde Gog e Magog nos é apresentado de novo. Se vocês estão aqui há algum tempo, lá na semana retrasada, eu expliquei Gog e Magog. Eu expliquei, porque aparece também no capítulo 19. Só que aí, semana que vem, a gente tenta explicar mais um pouquinho de Gog e Magog, do 7 ao 10. Até aqui, tudo bem? Eu tenho só uma coisa que perdi. Independente de ser amilenista ou Pré-milenista? a gente já está nos 1000 anos. Não. Os pré-milenistas Pros- teriam 1000 anos. Não. Se você é amilenista, você entende que o milênio é simbólico. Aí nós estamos nos 1000 anos. E aí Jesus vai. Calma. Depois de Jesus tem 1000 anos. Calma. Se você é amilenista, você entende que o milênio é simbólico. É um período de tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Depois que Cristo vier, termina esse milênio e dá início ao novo céu e nova terra. Se você é pré-milenista, você entende que Jesus vem antes do milênio. Antes. Então Jesus vem, instaura o milênio. Depois tem Gog e Magog, aí a eternidade. Novo céu e nova terra. Então aí eu entendo simbólico também, mas aí se é simbólico, o fim dos tempos, a grande tribulação está dentro desse período aí. Está dentro desse período no final dela, mas a grande tribulação é real. É literal. Só que ela nos é contada através de símbolos. Agora, se para os pré-milenistas a grande tribulação não vem, depois. Vem. Não, antes da grande tribulação. Perdão. Antes da vinda de Cristo. É porque. Então tem a pré. Eu vou como é que é? Você veio semana passada? Por isso que você está me fazendo essa pergunta. Isso aí foi respondido semana passada. Mas vamos lá. Na visão pré-milenista, nós estamos vivendo essa presente era. Vou falar do pré-milenismo histórico. Nem vou entrar em arrebatamento aqui, senão vai confundir. Nós estamos nessa presente era, princípio das dores. Para o pré-milenismo histórico, que é a primeira linha de pensamento da igreja, o próximo passo é a grande tribulação. No final da grande tribulação, Cristo vem em glória, ressuscita crente, entra no milênio. No final desses 1000 anos, os ímpios ressuscitam. Acontece a batalha de Gog e Magog, que seria uma batalha final. Cristo julga os ímpios e aí dá-se início o novo céu e nova terra para crente e o lago de fogo e enxofre para ímpio. Então, para o pré-milenista, depois que Cristo vem, já tem 1000 anos De reino. Mas de reino bom ou ruim? Não, reino bom, reino de Deus, reino de Jesus. Reino literal de Jesus na terra. Vai reinar com 7 ferros. Com 7 ferros em Jerusalém. Para quem é milenista, o milênio é um trem pavoroso. Não. Até Jesus vir. Não é pavoroso. Para quem é milenista, o milênio é uma coisa boa depois que Jesus vem. Para todos, o milênio é uma coisa boa. Porque para o amilenista, Cristo vem a essa terra e instaura o seu reino. Ele mesmo diz, arrependei-vos, é chegado o reino. Ele instaura o reino, mas não na totalidade. Para o amilenismo, a totalidade do reino é no novo céu e na nova terra. Só que nós já estamos vivendo este reino, que seria o período do avanço do evangelho e os mártires lá no céu em tronos com Jesus. Seria esse o momento do milênio. E que momento que Satanás então é liberto? Período da grande tribulação. Dentro do milênio, no período da grande tribulação. Aí para o pré-milenista ele é liberto durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos. Sua linha de raciocínio está muito certa. Você só precisa entender isso aqui, ó. Para o amilenismo, Satanás é solto no período da grande tribulação. Para o pré-milenismo, Satanás é solto no final do milênio. Aí já vai ter acontecido a grande tribulação, já vai ter acontecido a vinda de Cristo, já vai ter acontecido o milênio literal. Aí no final do milênio, Satanás é solto. Solto, ele vai enganar
os ímpios dessa terra para irem contra Jesus, que está reinando num trono com cetro de ferro em Jerusalém. E aí ele solta a voz que vai matar os cristãos, quer dizer, já está acontecendo. Isso é a grande tribulação. Então, pastor, Isso não é Gog e Magog. essa grande tribulação, esses ímpios, não vai ter mais jeito para eles. Na grande tribulação que você está perguntando? A vinda de Cristo, aí vai ter a grande tribulação. Não, antes da vinda de Cristo tem a grande tribulação. Antes da vinda. Isso. Aí vem Cristo. Aí vem Cristo. Esses ímpios, Tá. não tem mais jeito para eles? Durante a grande tribulação, acredito que sim. Mas se aderirem à marca da besta, não. Não. É porque está escrito em Apocalipse, né? Veio uma grande multidão, né? Depois da grande tribulação, com vestes brancas. É. Vai ter conversão durante a Muita gente se converte. Então, ou essa... Tá certo o seu raciocínio. Ou essa grande multidão se converteu na grande tribulação, ou já eram crentes que passaram pela grande tribulação e morreram martirizados. Mas considerando que o nome já está escrito, inclusive, da vida, Independentemente se converteu ou se já era crente, é salvo. Mas é porque o texto de Apocalipse 7 diz que uma grande multidão está indo chegando no céu. Aí João pergunta assim, o anjo pergunta, quem que é? Quem são esses? Quem são esses? Aí João fala assim, não sei, você que sabe, fala para mim. Aí ele falou, são os que vêm da grande tribulação, que lavaram suas vestiduras com as vestes do cordeiro, etc. Com o sangue do cordeiro e tal. Agora presta atenção, esse texto não diz que eles se converteram na grande tribulação, nem dizem que eles já eram crentes e passaram pela grande tribulação. O certo é, são salvos. Se converteram na grande tribulação, o texto não diz. Mas o texto diz que eram crentes, que vieram da tribulação. Por exemplo, se Cristo vier, se a grande tribulação começar agora, tudo aqui é crente, ó. É crente ou não, gente? Tudo aqui é crente. Então todo mundo vai passar pela grande tribulação. Aí, se a gente morrer assassinado pelo Evangelho, nós vamos subir crente. Mas nós não convertemos na grande tribulação. Nós já começamos a grande tribulação crente. E aí fomos assassinados porque éramos crentes. Não negou Jesus. Não negou Jesus. Fala. Aham. Você traz aquele quadrinho branco dele. E desenha. Desenha esse, a prévia ali. Mas, Vitor, você pôs aqui? Vou fazer o seguinte. Alguém me lembra, Vitor, que eu vou mandar... Você mandou no grupo da igreja? Eu vou mandar as 4 linhas interpretativas desenhadas para vocês irem vendo lá, tá? A respeito do milênio. Foi a aula da semana passada, que foi um pouco repetida hoje, e eu ainda vou mandar o quadro para vocês lá no grupo da igreja, para vocês fixarem isso aí. Pastor, desculpa se eu atrapalhar. Não. O tempo está avançado. Pode falar. Será que você poderia, não sei se vai dar tempo, fazer um paralelo com as 70 semanas de Daniel? Nós estaríamos ouvindo a última semana? Não, eu acredito que as 70 semanas já se cumpriram, 490 anos. Só que eu não vou entrar nisso aqui agora, senão eu vou acabar com a mente dessas pessoas aqui. Mas eu entendo que as 70 semanas de Daniel já se cumpriram. Morre 69, aí falta uma semana. Não, então, eu entendo assim, eu não entendo assim não. Eu entendo que já se cumpriu nos 490 anos, a partir do 445 a.C. Mas depois a gente conversa sobre isso. Não é bom fazer um paralelo? Não. É porque os dispensacionalistas, que entendem que o arrebatamento é antes da grande tribulação, dizem que a igreja é arrebatada para que aqui na terra se cumpra a última semana de Daniel. Sim. Não é assim que eu entendo. Eu entendo que historicamente os 490 anos, 70 semanas de Daniel já se cumpriram. Depois eu te explico por quê. Aqui Tem a última semana? não, entendo que já se cumpriu. Eu poderia fazer uma aula aqui de 70 semanas de Daniel. Eu acho que vale a pena nesse assunto. Vamos ver. Se vocês se comportarem, eu faço. Não, mas é sério, porque esse assunto é muito legal. Eu dei uma aula de 70 semanas de Daniel, por exemplo, lá no Carisma Matriz, e a turma, muitos até mudaram de ideia. Apocalipse com as semanas de Daniel. Quem faz isso são os dispensacionalistas. E o dispensacionalismo é só uma das 4 correntes. Só uma das 4 entende assim. Todas as outras entendem diferente. Vem pra cá, minha irmã. Vamos tirar nossa foto aqui, vamos orar. 9 horas em ponto, hein? Tá vendo, Patrícia?